Vamos abrir em Salmo 32, meus irmãos. Salmos, número 32. Enquanto os irmãos abrem, esse salmo e o Salmo 51 são dois salmos que Davi, depois de ser confrontado com seu pecado de adultério, pecado de homicídio, ele foi levado, pela graça de Deus, ao arrependimento. Esse salmo ele traz alguns pontos muito importantes desse momento em que Davi se arrepende e que é maravilhoso aplicarmos às nossas vidas hoje. E é esse o objetivo dessa reflexão breve. Nós analisarmos o que levou a Davi a se arrepender e como isso deve ser aplicado em nossas vidas. Então farei uma leitura, e depois eu vou fazer algumas divisões, examinar essas divisões do texto, ao passo que aplicamos também à nossa vida. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos o Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos, que sois retos de coração. Amém? É interessante, meus irmãos, eu gostaria de contar uma situação que houve há uns anos atrás com um amigo meu. O filho dele, o filho mais velho, tinha como Davi o seu herói. E o pai, numa certa idade, começou a contar a história de Davi, porque ele conhecia aquelas histórias infantis que são contadas para as crianças, as vitórias de Davi na guerra. Ele tinha uma visão de um Davi perfeito. Até que ele, expondo as escrituras para o seu filho, no culto no lar, no devocional diário, no discipulado com aquele filho, ele é apresentado a ele o momento em que Davi cai no pecado do homicídio e do adultério. E aquele filho cai em pranto. E ele, angustiado, pergunta para o seu pai: pai, por que Davi fez isso? Eu não entendo. E aquele pai, pela graça de Deus, falou para o seu filho: filho, porque Davi era um pecador como nós, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, mas era um pecador como nós. Há irmãos que, com muita boa intenção, creem uma cosmovisão que nós cremos que é equivocada. Uma cosmovisão que não há Cristo no Antigo Testamento. Uma cosmovisão que não vê Cristo num texto como esse. E esse texto, do começo ao fim, é recheado da presença eterna, perfeita, santa e incomparável, inigualável do nosso Cristo. E é triste que esses irmãos, eles olham para esse texto e se angustiam, porque olham para Davi como se fosse um herói supremo. E quem é Davi, meus irmãos? Um homem como nós, sujeito aos temores, às angústias. O fato é que a prova disso é que Davi cai nesse pecado, mas é restaurado. Esse texto ele começa de uma maneira que nos traz à luz essa verdade.
Eu queria fazer algumas divisões. A primeira divisão é do versículo 1 até o versículo 2. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Aqui nós vemos, meus irmãos, Davi, com certeza, que inspirado pelo Santo Espírito, ele traz uma verdade que muitas vezes na nossa vida diária, quando caímos em pecado, nós esquecemos. Davi, ele traz um princípio que Paulo, em Romanos, de 4, 6 a 8, tem muito claro. Paulo cita esse texto. Abra em Romanos, por favor, 4, de 6 a 8. Romanos 4, 6 a 8. Romanos capítulo 4, versículos 6 a 8. Romanos 4, 6 a 8. E Paulo, se reportando a esse texto das Escrituras Sagradas, ele fala o seguinte para a igreja em Roma. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. E aqui ele cita o mesmo texto. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ora, Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando sobre Abraão, que foi justificado pela fé. Em algum momento do texto do capítulo 4, começa a falar sobre nós também, sobre a igreja, na época e a igreja hoje, no tempo presente. E no capítulo 5, olhem aí o que fala Paulo no capítulo 5, depois de concluir esse raciocínio. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé. E esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E aqui eu paro. Meus irmãos, o primeiro trecho desse salmo, versículos 1 e 2. Quem é essa pessoa cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Qual é o ser humano que pode abrir a boca e falar isso? Senão aquele ser humano que teve a sua vida vivificada em Cristo Jesus. Aquele homem que estava morto nos seus delitos e pecados, e por uma questão que nós não entendemos, Deus escolhe esse homem, desde a eternidade. Levanta esse homem que estava morto, e agora ele passa a crer. Esse é Davi, esses somos nós. Então o texto ele começa de maneira linda falando de quem? De Cristo. E é um prejuízo tremendo daqueles irmãos que olham para o texto como esse e não conseguem entender. Que a igreja do Antigo Testamento, eles olhavam para o sacrifício perfeito que viria. Pela fé, criam nessa promessa e eram salvos pela fé. Hoje nós olhamos para o sacrifício pleno em Cristo. Fomos convencidos pelo Santo Espírito disso. Nos arrependemos, nos convertemos e cremos que em Cristo somos aceitos. Essa é a maneira adequada em que um pecador como eu e você deve se apresentar perante o Deus triuno. Conhecendo que nós somos pecadores, reconhecendo que somos pecadores, mas que há um Deus, Deus Filho, há um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que fez uma obra perfeita desde a eternidade, elegeu um povo para si, e hoje estamos aqui, pelos méritos de Cristo. Davi, inspirado, ele entende isso e nos traz esse texto. Então, qual que é a introdução, a conclusão dessa introdução desse salmo? Em Cristo Jesus, e somente nele nós somos aceitos. Não importa qual foi o seu pecado. Cantamos isso aqui hoje de maneira tão linda, não foi? Eu não sei como foi sua semana, eu sei que eu tive quedas, mas eu sei que pelos méritos de Cristo, eu pude entrar, tendo livre acesso ao trono da graça, confessar meus pecados e ser aceito. Porque não é, meus irmãos, por quem nós somos. É apesar de quem nós somos e por quem Cristo é.
o autor e consumador de nossa fé. Então, aqui voltando ao texto, Davi, diante desse pecado terrível de adultério e homicídio, ele começa reconhecendo que bem-aventurado é aquele que está debaixo dos pés do Altíssimo. E é esse pensamento que eu quero que nós vamos caminhando para esse segundo trecho, que eu quero separar aqui para os irmãos, que vai do versículo 3 ao versículo 5. Então nós temos o início, uma convicção daquele que é filho, que ele pode se achegar até o Pai e ser aceito. Você tem essa convicção? Você tem usado, eu e você temos usado dessa convicção no nosso dia a dia? O que esse texto começa a trazer para nós é isso, é que é em Cristo, por meio da glória dele, por meio da obra perfeita dele, que nós temos garantia de sermos ouvidos e perdoados. No trecho, outro trecho eu quero trazer para os irmãos, para nós entendermos melhor e aplicarmos já a nossa vida também. Versículo 3 ao 5 diz o seguinte: enquanto calei, os meus pecados envelheceram, os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A postura esperada desse homem, que entende a aliança eterna, imutável, inquebrável que há entre o Deus triuno e esse homem, que foi vivificado em Cristo, a consciência natural, meus irmãos, que deve haver em nossas vidas é que a postura esperada de um cristão é continuamente confessar seus pecados. Lembram do quinto ponto das doutrinas da graça? É a perseverança dos... O que é perseverar em santidade? Se não olharmos para nós e falarmos constantemente: Senhor, eu não posso, eu não consigo. Aí nós olhamos para Cristo, vemos a obra dele perfeita, descansamos nele, clamamos por essa graça e podemos andar alegremente. É isso, meus irmãos, que esse segundo trecho traz, que esse homem que se diz um cristão, que se diz que em Cristo ele é um bem-aventurado, ele deve confessar as suas transgressões constantemente. Um parênteses, Davi. Vocês lembram como começa o texto quando Davi, logo após cair em pecado, diz o seguinte: quando todos os reis estavam em guerra, Davi estava onde? No seu palácio. Meus irmãos, nós somos chamados para sermos produtivos na vida cristã. Começando em nossa casa, os homens no culto doméstico, as mulheres como auxiliadoras idôneas, os filhos, honrem teu pai e tua mãe. Temos vivido isso? Porque é exatamente isso, que esse crente, bem-aventurado, ele olha para si e fala: não dá, confessa seu pecado, é renovado de graça em graça e vive esse caminhar da perseverança dos santos. Esse homem agora então, que confessa seu pecado, que entende que ofendeu a Cristo, e é interessante quando Natan confronta Davi, o que Davi fala? Vocês lembram? Contra ti, só contra ti pequei. Contra ti quem? O Deus triuno. Mas ele foi adúltero, foi homicida, matou Urias, se deitou com Batseba. Como assim ele pecou contra Cristo? Porque é isso, meus irmãos, que nós devemos entender. Senão caímos numa caminhada de legalismo. Casados, por que vocês tratam suas esposas? Nós tratamos nossas esposas como vaso de honra, como vaso mais frágil. Por quê? Se é para que ela seja feliz, isso é uma idolatria, é pecado. É para Cristo ser verificado e ser constatado como alguém que é rei naquele matrimônio. É para a glória dele. Filhos, por que nós obedecemos nossos pais? Porque Cristo é glorificado quando obedecemos e honramos nossos pais. 1 Coríntios 10:31 diz o quê? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, meus irmãos, é isso que esse crente arrependido, quebrantado, ele entende. A Cristo eu ofendi, confesso o meu pecado, e agora veio uma conclusão desse processo.
Nos versos de 6 a 7, eu quero trazer uma conclusão desse processo de reconhecer quem eu sou diante de Deus. Sou bem-aventurado, olho para o meu pecado, me arrependo, confesso, clamo por essa graça, sou perdoado, tenho convicção, porque eu sei que o que Cristo fez. E agora, versículos 6 e 7, acompanhem comigo. Bem-aventurado todo homem piedoso. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas de tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Meus irmãos, a vida cristã, não nos foi prometido ausência de aflição. Não nos foi prometido ausência de problemas. Os irmãos sabem disso, que é uma igreja séria, onde tem um púlpito fiel, uma ortodoxia bíblica que gera uma ortopraxia, uma prática da sã doutrina. Nós sabemos disso. Tanto é que o termo martírio vem de martéria, que vem de mártire. O termo testemunho, no original ali, a tradução é martéria, que é mártir, que é alguém que morre pelo evangelho. Então nós somos chamados a viver o evangelho, que é as boas novas de Cristo, ao ponto de, se for necessário, morrermos por ele. Esse é o nível de compromisso que a palavra, o Deus triuno, nos chama a ter com ele. E aqui, onde nós vemos essa conclusão, é o que esse homem, caído em pecado, que olha para Cristo, se vê como bem-aventurado, confessa, é aceito. Agora, esse homem, e aqui eu lembro novamente da perseverança dos santos, ele entende que esse homem que é piedoso fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. O que quer dizer isso? Meus irmãos, eu não sei vocês, mas quantas vezes na igreja, na escola bíblica, eu fui confrontado com o meu pecado e colocava debaixo do tapete. Não, isso aqui, Deus sabe que eu tenho dificuldade nessa área, deixa para depois, um dia eu vou tratar isso aqui. O que esse trecho nos traz é que o homem piedoso não faz isso. O homem piedoso, ele entende que esse pecado ofende a Cristo. E ele se angustia. E ele só se tranquiliza quando ele confessa esse pecado. Quando ele coloca diante de Deus o mal que ele faz a Cristo, praticando aquela atitude terrível. Seja qual for ela. Tenho minhas lutas, os irmãos têm as suas. Mas pense nessa luta. Meus irmãos, há um vivo e livre caminho aberto por Cristo. Não há mais como no Antigo Testamento que no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, apenas o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ou santo dos santos, e só ele tinha acesso ao trono da graça. E ainda assim ele fazia aquilo todo ano, porque não era suficiente. Mas nós temos o sumo sacerdote perfeito. Em Cristo, todas essas sombras foram plenas. Em Cristo, nele, na pessoa, na sobra perfeita. Ele cumpriu os ofícios de profeta, sacerdote e rei de maneira perfeita. O rei não é Davi, é Cristo. O sacerdote não são aqueles do Antigo Testamento, é Cristo. Os profetas, aquele que revela a palavra porque ele é a própria palavra, é Cristo. Então nós temos que entender que esse homem que agora, ele está renovado, que confessou, que foi restaurado, ele vê essa postura como um estilo de vida. Ele entende que a vida dele tem que ser nessa terra uma contínua perseverança dos santos. E aqui, meus irmãos, eu trago para esse trecho de 6 a 7, a seguinte reflexão. O cristão busca a santificação. É impossível alguém se dizer um cristão e não se incomodar com o pecado. E pela graça clamar com os olhos cheios de lágrima, pedindo ajuda e socorro para vencer o pecado. É impossível. É impossível, meus irmãos, ter uma vida de querer vencer o pecado para ser aceito. É o oposto. Nós já fomos aceitos e é por isso que nós nos santificamos. Vocês entendem a diferença? Esse que vos fala, há quantos anos eu andei como legalista nessa terra? A minha vida era cheia de regrinhas.
eu tinha um padrão para minha família, eu tinha um padrão de comportamento, e eu colocava um peso sobre os outros, sobre esse padrão de comportamento. Mas a motivação era o quê? Era o temor de homens, era a glória de homens. O cristão piedoso, ele está preocupado somente com uma coisa: o que Cristo vê em seu coração e em sua mente. É óbvio que isso naturalmente leva a esse cristão ou essa cristã viver dando bons testemunhos. É óbvio. Nós conheceremos as árvores pelo seu fruto. É impossível uma pessoa que diz amar a Deus, que entende que tem pecado e confessa, luta e persevera em santidade, não mudar de vida. É impossível. Se ele não muda, eu diria para vocês que há duas possibilidades. Uma, ele não é um crente. Ou outra, Deus endureceu aquele coração de tal maneira para trazer uma dura disciplina, como fez com Davi aqui. E esse texto ele traz isso, essa concepção. Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Meus irmãos, o dia de arrependimento é hoje. O dia de arrependimento é amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias de nossa vida. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Aqui é lógico que o salmista traz um contexto figurado de quando o dia mau vier, quando os problemas nessa terra vier. Esse homem piedoso, ele derrama lágrimas, ele chora, ele sofre, mas ele sabe quem é o Deus que ele serve. Ele se fortalece em Cristo e vive perseverando como peregrino, como forasteiro, sabendo que ele não chegou em casa ainda. Esse é um conceito que nós temos esquecido. Será que, e eu, falar de mim, eu me vejo muito confortável nessa terra às vezes. Eu paro para pensar e vejo como eu estou apegado a esse mundo, às coisas que eu tenho, ao conforto. E, como dizia João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Meus irmãos, temos que ter cuidado com o nosso coração. É possível nós, até para nós mesmos, nos aparentarmos com uma postura de santidade, mas dentro, muitas vezes, estarmos vivendo como aquela comparação que Cristo fez com os fariseus, como sepulcros caiados, pintados de cal por fora, branquinho, caiados, dentro, podres, fétidos, envergonhando a Cristo. Eu já vivi assim, muitas vezes em minha vida. O que fazer com isso? Como Davi, se arrepender, confessar o pecado, clamar por ajuda e ser restaurado e ter isso como estilo de vida? Ou como aqueles, vários exemplos das Escrituras, que não se arrependeram, endureceram seus corações. E nós sabemos que o fim não é bom. A vida cristã busca a santificação. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Meus irmãos, eu fico lembrando de Paulo, Silas, que eram presos depois de levar aquelas chibatadas. E os irmãos sabem que o judeu só podia levar 30 chibatadas na vida. Mas Paulo levou várias vezes 29. Porque era um jeitinho dos homens corruptos da época burlarem a lei. O pecado do homem está ali. E várias vezes Paulo levou essas 29 chibatadas. Ia para a prisão. O que ele fazia na prisão? Cantava. Meus irmãos, isso é pela graça, não é pelo esforço humano. Isso é fruto de um coração que reconhece que é um pecador, que ele dobra o joelho e fala: Senhor, contra ti pequei. Ou como outro texto do Novo Testamento, como aquele homem que se ajoelha, enquanto fariseu dizia: obrigado porque eu não sou como um pecador como esse. E ele dizia o quê? Senhor, ser propício à minha súplica. Quem nós somos, meus irmãos? Muitas vezes olho para a minha vida e me pareço muito mais com o fariseu do que com aquele homem contrito, ajoelhado, chorando, reconhecendo o pecado, clamando pela graça. E é exatamente isso que o texto nos traz. Nesse quase final, já vou indo para a conclusão, mas o versículo 6 ao 7 traz isso. O cristão
busca a santificação. Então nós temos esse cristão que reconhece que ele é um cristão porque Cristo fez a obra. Se esses irmãos sabem, um parênteses, o termo cristão, a primeira vez que ele é usado, foi de uma ideia pejorativa. Era los cristianos, é como se fossem as imitaçõezinhas de Cristo, as imitações baratas de Cristo. Esse termo que começou de maneira pejorativa, hoje deve nos lembrar sempre que nós somos de Cristo. Se eu sou um cristão, assim como ele foi um profeta, sacerdote e rei, nós, pela graça, cumprimos a função, como diz nossos catecismos. Eu acho lindo quando o catecismo de Heidelberg, um dos símbolos de fé da igreja holandesa, ele fala que o cristão é chamado cristão por quê? Porque ele é ungido para ser o quê? Profeta, sacerdote e rei. Jesus quer dizer salvador. Cristo quer dizer ungido. E o símbolo de fé traz de maneira linda isso, dizendo que esse cristão que foi ungido por essa obra perfeita do Cordeiro de Deus, esse cristão agora, ele ama viver como profeta, sacerdote e rei, como profeta, pregando a palavra revelada. Não mais profecia, meus irmãos. Como rei, combatendo o diabo nessa vida, para reinar na vida vindoura com Cristo. Como? Pela graça, não por esforço humano. E como sacerdote, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício vivo. Não é isso que Paulo nos fala? Isso é lindo, meus irmãos. Nós estamos aqui para imitar a Cristo. E eu, Joaquim, amo tanto esse mundo. Não sei se eu sou o único. Como vencemos isso? Pela graça que é em Cristo. Não há outra maneira, meus irmãos. É impossível fazer isso, somente fazer isso se não for pela graça. Indo agora, já terminando, indo para a nossa conclusão desse texto, versículos 8 até versículo 11. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor, em suas Bíblias. Diz o seguinte: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Meus irmãos, não... E aqui nós vemos o quê? Que conclusão nós tiramos desse finalzinho aqui? A obediência a Cristo é garantia de satisfação. Não é isso que o texto está dizendo? Os últimos versículos, de 8 a 11. Aqui, o Senhor Deus, Ele está falando agora. Até o momento aqui o salmista falou. Aqui Deus fala com o salmista e conosco. O que Ele fala? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Sobre as vistas. Nós sempre estamos às vistas do Senhor. Mas muitas vezes achamos que não estamos. E quantas vezes eu pratiquei o meu pecado às vistas de Deus, achando que não estava às vistas de Deus. É óbvio, meu irmão, que isso é uma frase nula, porque é impossível tal coisa. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é que o pecado faz isso, nos torna irracionais. O pecado nos faz, novamente, ficar cego aos poucos. E achar que podemos andar numa vida de engano, que ofende a Cristo, e tudo vai bem. Então esse homem que se arrepende, que muda, que encontra graça, que é renovado, ele ouve a Deus, e Deus nos diz o seguinte: eu instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. E aqui ele traz aquilo que anteriormente já comentei: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. Eu fui um jovem de cidade, cresci na cidade, morei em São Paulo minha infância e minha juventude. E um dia eu fui para o Ceará, e eu fui ver o que era um animal sendo guiado por freios e cabrestos. E essa imagem nunca mais me saiu da mente, né? E é algo que machuca, é algo que dói, é algo que tem que ser pela força. Do contrário, aquela dura cerviz, ela não se dobra, ela não obedece. Então o que o Senhor Deus nos traz é:
Não sejais assim como os animais irracionais. Vocês entendem o que é certo e o que é errado? Eu dei a minha lei moral, que até hoje continua. Nossa, dando aqui abrindo já o que vai ser nosso EBD sobre a lei moral, sobre o 4º mandamento. Hoje, muitos creem que não, a lei moral foi cumprida. Que absurdo! Foi cumprida por Cristo. Mas se nós o amamos, nós amamos a lei. E aqui, então, esse homem, ele entende que ele não deve ser irracional como animal. Para ser corrigido, para mudar, precisa sofrer na sua carne. Davi fala o quê? Não fala sobre o sofrimento que ele sentiu na carne, até ele chegar e confessar o pecado. O que esse salmo nos traz na conclusão é, não precisa e não deve ser assim em nossas vidas, meus irmãos. Não devemos viver uma vida de desobediência insana e irracional, até que o Senhor nos trate como animais e nos discipline de maneira dura. Não precisa, porque nós temos livre acesso ao trono da graça. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E aqui eu queria fazer uma reflexão usando outro texto. O versículo 11 conclui dizendo o seguinte: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. E eu queria trazer aqui um texto que está no Salmo 37. Vai um pouquinho mais à frente, por favor, meus irmãos. Salmo 37, 4. Salmo 37, 4. E como demorou para eu entender esse texto. E é exatamente isso que o salmista está falando aqui no versículo 11, sobre alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Olha o que diz o Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Satanás, na sua astúcia, usou versículos como esse, para que uma igreja no Canadá criasse uma heresia demoníaca chamada afirmação positiva, ou palavra positiva. Uma igreja que começou a existir dentro do aeroporto de, se eu não me engano, da cidade principal, que é Vancouver, e tem Toronto. Se eu não me engano, é em Toronto, a igreja de Toronto. E, meus irmãos, isso chegou no Brasil. Quando você alguém falando, eu termino, eu não aceito, não fale isso, que a sua palavra tem poder. Meus irmãos, quem somos nós, meus irmãos? E muitas pessoas usam esse versículo, muitos que se dizem crentes, para dizer, eu não aceito, eu determino, eu não quero e tem que ser assim. Não é isso que esse texto diz. Não é assim que Davi, inspirado por Deus, ele termina esse salmo. Vamos ler, eu vou ler novamente, os irmãos acompanhem. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é o agrada-te do Senhor? Esse homem que caiu, que pecou, que ofendeu a Cristo, ele corre clamando pelo perdão, confessando o seu pecado, lembrando da aliança eterna, plena, imutável, inquebrável, e ali ele vai descansando em Cristo e clamando pela graça, que o levará a ser capacitado a viver diferente, a não viver daquela maneira que ele vivia. O que é isso? Perseverança e santidade, mudança de escolhas, mudança de postura diante das mesmas circunstâncias. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que se embriagava não se embriagava mais, aquele que vivia às custas dos outros não vive mais. Há mudança. Hoje nós vivemos um evangelho muitas vezes que vem como você está, mas o evangelho não diz, fique da mesma maneira que eu te chamei. Isso não é evangelho. As pessoas mudam. Necessariamente, a perseverança nos santos nos leva a uma mudança, que deve ser pela graça. E esse cristão que passa a ter essa mudança, que o Senhor Deus passa a capacitá-lo por meio do Espírito Santo, ele passa a ter vitórias, ele passa a vencer aqueles pecados, muitas vezes, de estimação que ele tinha. Acontece o quê? Ele começa a se agradar do Senhor. Ele começa a ser forjado. O seu caráter não é mais aquele caráter do velho homem. Ele, dia após dia, vai sendo mudado com um novo caráter, com novos gostos,
novas escolhas, novos prazeres, que representam o quê? O reino. Então, o agradar-te do Senhor é esse homem, nesse contexto, que ele muda. Ele vai se conformando à figura de Cristo. Paulo usa muito esse termo conformar. Conformar é pegar forma. Lembra a criança que brinca de massinha? O termo ali que mais se aproxima no português é pega uma massinha disforme, você aperta, ela pega a forma daquilo. O que Paulo fala ali em não conformai-vos com esse século, mas sim com o caráter de Cristo. Estou aqui parafraseando, o que ele quer dizer? Se amoldem ao caráter de Cristo. E é isso que o salmista fala aqui. Agradar-te do Senhor é cada vez mais me parecer com o nosso Cristo. E aí, essa mudança faz com que eu não deseje mais aquelas coisas, e sim as coisas do alto. E aí, ele satisfará os desejos do teu coração. Não é lindo, meus irmãos? Eu tenho um desejo, tal coisa em minha vida, ore. Mas ore clamando como o nosso Cristo fez. Seja feita a tua, não a minha vontade. Devemos nos conformar ao caráter de Cristo. Hoje, infelizmente, nós ouvimos muito por aí afora. Eu vou realizar os sonhos de Deus. Deus não tem sonhos, tem propósitos, que são imutáveis, que não são frustrados. O homem pode ter sonho que é frustrado, Deus não. E como é bom, meus irmãos, se conformar a esses preceitos imutáveis de Deus. Eu queria finalizar aqui, já fazendo aqui uma breve... Alguém, não sei se os irmãos têm aqui, eu gosto muito de símbolos de fé. Até um dia eu fiquei na dúvida se traria aqui uma aula sobre símbolo de fé depois do culto, ou sobre o quarto mandamento, mas o Senhor Deus me levou a escolher sobre o quarto mandamento. Mas é uma herança maravilhosa que muitas vezes nós temos negligenciado. Não levante a mão, mas nós temos lido a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior. Nós, como presbiterianos, subscrevemos esses símbolos. Dizemos no dia do nosso batismo, ou que fomos aceitos como membros, que eu subscrevo isso como fiel tipo de interpretação das Escrituras. Eu tenho um modelo para interpretar as Escrituras, os símbolos de fé. Eu não sei quantos tem a Nova Bíblia de Genebra, mas no final, lá nós temos o Catecismo de Heidelberg, que apesar de não ser um dos que nós subscrevemos, nós o reconhecemos como padrão reformado. E na sua pergunta 115, eu queria aqui, antes de finalizar, ler essa pergunta e a resposta, depois concluir e orarmos. A pergunta 115 diz o seguinte: para que, então, aqui falando da lei moral, Davi desobedeceu aqui 2 mandamentos, não matarás e não adulterarás, correto? Nós sabemos que não podemos cumprir os mandamentos perfeitamente, amém? Só quem cumpre e cumpriu é Deus. Deus Filho cumpriu perfeitamente. Agora, se ele cumpriu perfeitamente, por que é necessário olhar para esses mandamentos? E o Catecismo traz isso de maneira muito bela. A pergunta 115 traz o seguinte: para que então Deus manda pregar os 10 mandamentos tão rigorosamente, já que ninguém pode guardá-los nessa vida? Uma pergunta justa. O que as Escrituras nos falam? Resposta: primeiro, para que durante toda a vida conheçamos cada vez melhor nossa natureza pecaminosa. Primeiro, o salmista falou que no começo, reconhecer o pecado. Eu sou bem-aventurado e reconheço o meu pecado. Então, o primeiro propósito da lei é fazer o quê? Trazer o meu pecado à tona. Primeiro, para que durante toda a vida conheçamos cada vez melhor nossa natureza pecaminosa. E por isso, desejemos buscar ainda mais em Cristo o perdão dos pecados e a justiça. Segundo, para que sempre sejamos zelosos e oremos a Deus pela graça do Espírito Santo, a fim de que sejamos cada vez mais renovados segundo a imagem de Deus, até que, depois desta vida, alcancemos o objetivo, a saber, a perfeição. Meus irmãos, qual que é a imagem de Deus? É Cristo. A quem nós devemos nos conformar? A Cristo. É isso que o símbolo de fé de maneira tão bela fala. Então, qual a conclusão do texto? Nós vimos primeiro aqui o início dele,
o salmista que entende que só em Cristo nós somos aceitos. Logo depois há uma confissão de pecado, uma contrição. Logo depois o cristão ele leva isso como estilo de vida, uma perseverança em santificação. E a conclusão qual é? A obediência a Cristo é a garantia de santificação. Queremos ter certeza que estamos nos santificando? A contraprova é a nossa obediência a Cristo. Eu falo isso, meus irmãos, não como alguém que vive isso. Alguém que tem lutado para viver. Não me olhe porque eu estou aqui como um irmão que tem tido sempre sucesso. Eu tenho minhas quedas. Me identifico com aqueles irmãos que reconhecem que são pecadores. Mas é em Cristo, por Cristo, para a glória de Cristo, que estamos aqui. Que essa convicção nos dê paz. Que o pecado que nos aflige nos leve a reconhecer que em Cristo que nós temos a solução. E isso deve nos levar a ter uma vida de perseverança dos santos, olhando para Ele, o autor e consumador de nossa fé, crendo que é nele que nós somos renovados e vivemos, até que Ele volte. É por isso que esse dia é tão belo. Os puritanos chamavam o domingo como uma feira da alma, o dia que os cristãos se regozijavam em Cristo. Ele virá, ele voltará. E esse dia será eterno. Esse regozijo que hoje sentimos. Eu estava ali louvando. Eu não sei, meus irmãos, mas como eu me sinto alegre e feliz quando eu estou com a igreja louvando. Como o meu coração se enche de alegria. E como eu começo a pensar, Senhor, Cristo vai voltar. E é nisso que está a nossa esperança. Nós não chegamos em casa ainda. Não devemos amar essa terra. Se o pecado te aflige como a mim, meu irmão, confessa. Clama a Cristo por vitória. Clame a Cristo por perdão, por santidade, por novidade de vida, porque é isso que Davi experimentou. Davi colheu frutos do pecado, mas como diz ele mesmo aqui no Salmo, não importa que as águas venham e parece que queiram me afogar, eu vivo alegre, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Minha oração é que isso seja verdade em mim e em sua vida, que nós possamos vencer cada vez mais o pecado, e nos oferecermos como um sacrifício vivo de louvor ao nosso Cristo. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai. Oh Pai, a Tua palavra fala que nós não chegamos ao ponto de, na luta contra o pecado, não chegamos ao ponto de derramar o nosso próprio sangue. E o Senhor é fiel, sempre nos dá o escape para que possamos vencer o pecado. Senhor, perdoa a mim, aqueles irmãos que estão aqui, que têm pecado contra Ti. Perdoa-nos, Senhor, porque é contra Ti que pecamos. É o Teu Santo Espírito que ofendemos. É a Deus Pai que temos desprezado. Ó Senhor Jesus, obrigado, porque sabemos que Tu és advogado perante o nosso Deus Pai. Sabemos também que o Santo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E sabemos que essa oração chega até o Teu altar, pelos méritos de Cristo. Senhor, ajuda-nos a vencer cada vez mais o pecado que ainda habita em nós. Não mais nos escraviza, não mais nos domina, mas ainda lutamos contra ele. Nos ajuda, Senhor, a olhar para toda a Escritura e entender que é Cristo. De Gênesis a Apocalipse, é Cristo. Não são homens, não são profetas, sacerdotes e reis, mas é o profeta, o sacerdote e o rei eterno. Cristo. Que no dia mau possamos nos esconder em Cristo. Que quando te ofendermos, possamos rapidamente correr para debaixo de Cristo, confessando, clamando pela misericórdia e pela graça. Ajuda essa amada igreja a mim, Senhor, a perseverarmos em santidade. Não queremos te ofender, Senhor Jesus, porque isso nos entristece. Quantas vezes caímos em pecado, e há uma angústia em meu coração, em nossos corações. Há um sentimento de derrota, de frustração. Assim como Davi, que escreveu esse salmo inspirado por Ti, Senhor Deus, sentia também. Queremos ter cada vez menos momentos assim.
e cada vez mais momentos de regozijo diante de Ti, Te obedecendo, Senhor. Então nos faz, Pai, sermos obedientes, nos ajuda. E obrigado, porque sabemos que Cristo irá voltar, e até que Ele volte, nos mantém na perseverança dos santos. Maranata, vem, ó Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.